Fala galera, beleza? Aqui é Pedro Reis falando com vocês. Tudo tranquilo? Tudo beleza? E aí, gente? Hoje nós vamos falar sobre um assunto sério. Nós vamos falar sobre vínculo empregatício. Ou melhor dizendo, eu vou falar de uma forma bem simples e bruta, bem real mesmo, sobre a questão de vínculo empregatício, CLT, autônomo, qual que é melhor, qual que não é pior, baseado na minha opinião e no que eu já vi, no que eu já experimentei, tá? Para quem não sabe, né, eu já fui tanto CLT, já trabalhei autônomo, né? Enfim, já fiz as duas coisas. Autônomo, por exemplo, eu já fui motorista de aplicativo e eu já tive uma empresa de fabricação de bebida, tá? Tá. Vamos lá. Primeiro vamos abrir o conceito do CLT, tá? Eu não vou trazer a definição de CLT aqui, porque não precisa. Vocês já sabem, vivem isso, então tá. Eu vou falar, vamos lá, abrir um pouco a cabeça de vocês. Primeira coisa, o que é você ter esse vínculo com o CLT? Tá, você sua carteira, aqui no Brasil pelo menos, o registro é na carteira assinada, tá? Né, a carteira de trabalho. Você vai lá, assina, né? O seu empregador assina e pronto. Você tem o vínculo com a empresa. Beleza. Isso te oferta no Brasil os benefícios de um vínculo CLT com a empresa. Você tem seu salário, medido de um contrato, você tem suas obrigações, você tem seus impostos, coisa que no Brasil não falta, né? Você tem, né, você tem seu FGTS, você tem, né, você tem tudo, todos os direitos que você já sabe aqui no Brasil. O problema é o que? Gente, hoje em dia, o que ocorre? Cara, isso aqui, esse vídeo é maneiro, porque, primeira coisa, os salários não acompanham a inflação. Primeira coisa que você tem que entender, o salário mínimo mesmo não acompanha a inflação. Hoje está 1.320 e diz que vai subir para 1.401 ou 1.411. Tá, beleza. Só que não acompanha, né, a inflação. Por quê? Quando aumenta o salário mínimo, que aumenta proporcionalmente os outros salários, né, independente, aumenta a inflação. Então, se você tem um salário baixo, continua mesmo, mais ou menos o mesmo poder de compra, às vezes até menor. Eu estou usando por base o salário mínimo, que é baseado no cálculo, né, para os outros. Por exemplo, um engenheiro, né? Um engenheiro que é contratado como engenheiro, porque hoje em dia o engenheiro ser contratado como um engenheiro no Brasil é raridade. Ou ele é analista, ou ele é gestor. Por quê? Porque se ele for contratado na carteira como engenheiro, pô, ele vai ter que receber o piso salarial de um engenheiro. Que isso também é uma merda de burocracia nesse país, porque outro dia mesmo esse negócio, teve esses problemas do piso salarial das enfermeiras, pra você ver. O que é o piso salarial? Para quem não sabe. O piso salarial é o mínimo, né, que aquele profissional daquela área tem que receber em regime CLT. E tem um piso, que é o mínimo, e tem o teto, que é o máximo. A mesma coisa no cargo público. Tem o piso e tem o máximo. O teto, né, no caso. O que acontece? Quando você, por exemplo, o engenheiro ele vai lá e, seu nome, por exemplo, engenheiro químico, que é na minha área. Pô, você pega, ele vai ganhar de 8 salários mínimos e meio a 10. Então, se você pegar 10 salários mínimos, a gente está falando de R$ 3.200. Lógico, quanto mais pós-graduação, mais mestrado, doutorado, dependendo da empresa, o cargo, o nível de, né, engenheiro também, que tem o trainee, tem o pleno, tem o sênior, que é maior, enfim, tem todos esses níveis, né, para subdivisão para ter o cargo. O que ocorre? Quando você pega todos esses benefícios do CLT, você tem que botar na ponta do lápis. Por quê? Hoje os salários estão muito baixos. Isso é uma realidade. Os salários estão muito baixos. Eu não posso falar que é totalmente culpa do governo, porque não é.
A culpa do governo é a taxação, é o quê? Os impostos que as empresas têm que pagar e não pode repassar para o empregado. Agora, a questão do salário é diretamente com as empresas. Não são todas, tem empresas que têm salários muito bons, tem empresas, já outras são uma porcaria, que acham que o funcionário vive de osga. Foda-se, sou meio escroto mesmo, mas tem que falar. O que eu penso disso? Vamos lá, continuando o raciocínio. Se você pega lá um funcionário CLT, beleza. Ele às vezes vai ter muita dor de cabeça e muita cobrança. Porque pega dois funcionários no mesmo setor. Por exemplo, vou pegar um mecânico. Se você pega dois mecânicos, vamos lá. Um é um excelente profissional. Tem as ferramentas, tudo organizado, respeita os clientes, tudo bonitinho e tal. Aí tem outro que ele é mais ou menos organizado, fica moscando, fica não. O que acontece? Olha só. Os dois vão receber basicamente o mesmo salário se estiverem no mesmo cargo. Isso quer dizer o quê? Não importa, né? Não importa tanto. Faz diferença, mas é a longo prazo. E talvez não valha a pena se tiver também. O funcionário que é bem organizado, ele às vezes fica desmotivado, porque ele não tem uma recompensa, ele não tem um mérito. Por isso que eu bato naquela tecla da meritocracia. Porque, gente, se você não faz por merecer, você não tem que ganhar. Agora, se você faz, você tem que ganhar. Se a empresa, o empresário não reconhece isso, entendeu? Essa é uma crítica, assim, que eu faço a muitos empresários, tá? Eles vão dar desculpa de imposto, disso, daquilo, é mentira, tá? É balela. Eu não sou idiota, posso ser pobre, mas eu trabalho, eu estudo essa área. Eu já tive também empresa, assim como é que é, já tive CNPJ. Então, eu sei fazer cálculo, tá? Então, pronto, só porque a empresa não deu certo, não, mas muita gente também, empresário bem-sucedido, tentou uma vez, não deu, tentou outro, mas o importante é que eu sempre estava ali estudando, trabalhando, estudando para entender, mas o básico eu sei. Então, eu não estou ficando de lado de esquerdista, que é contra rico, empresário, não. Até porque precisamos deles como eles precisam da gente, né? Do trabalhador comum, vamos falar assim. Mas é uma crítica, né, construtiva, mas uma crítica dura e real. Cara, se você não dá ao seu funcionário, você não tem aquela visão, se você não contrata, não incentiva o seu funcionário a ser um funcionário decente, ele vai. E você dá o mesmo mérito para ele, a mesma recompensa que para um funcionário mediano ou até medíocre, ele vai uma hora ou outra, ele vai ficar desmotivado, ou ele vai começar a fazer corpo mole, ele vai querer sair e vai ir para a concorrência, porque tem empresas boas no Brasil que tem a questão da meritocracia. Pô, eu tô vendo aquilo ali, o Pedro tá fazendo aquele certinho, não, vou promover ele, vou dar um aumento de salário para ele, nem que, cara, beleza, entendeu? Mas você pelo menos está mostrando atenção no seu funcionário. E essa, na minha opinião, é uma das principais características de liderança, que é o empresário, ele tem que estar no meio ali, ó. Para mim, empresário que só fica com o chinelinho de dedo, não trabalha, não tá ali, não tá na frente, não é um líder. E o empresário tem que ser um líder, porra. Tem que estar ali, ó, sujando as mãos mais que qualquer um, primeiro a chegar, o último a sair, pô, e reconhecendo o trabalho, não. O verdadeiro líder é o que? Na minha opinião, é o que eu vejo de sucesso. Você pega pessoas que têm habilidades distintas e a sua principal habilidade é o que? É você fazer esse grupo se unir a favor de cumprir objetivos em comum, de chegar a ajudar a população. Isso que gera lucro. O que gera lucro é você matar a necessidade do seu cliente. Pronto. Agora, se você pega o seu funcionário e não dá ele o devido crédito, se você só fica do lado também de cliente, é aquele negócio, o cliente tem sempre razão, meu ovo, puta que pariu, mentira. Quem faz a sua empresa rodar não é o cliente, é o funcionário. Beleza, você pode ter 1000 clientes, agora você vai pegar uma rede de supermercado, você pega uma rede de supermercado, beleza, você tem um monte de cliente, mas se você não tem
o gerente, se você não tem ganhar de loja, se você não tem o estoquista, se você não tem o repositor, se você não tem o fiscal, se você não tem o açougueiro, se você não tem o operador dos frios, enfim, se você não tem nada disso, o RH, o financeiro, cara, isso não adianta nada. O trabalhador é a engrenagem que faz a coisa funcionar. Um não fica sem o outro, tá? Então, é questão disso. Então, quando eu pego e falo, dei o exemplo para você, por exemplo, já fui motorista de aplicativo. Quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Por isso que muitas pessoas hoje em dia, às vezes ou mantém o regime CLT, mas também tem uma fonte de renda autônoma por fora, ou larga totalmente a CLT, vira empreendedor, microempreendedor, até às vezes um grande empresário no futuro, vira autônomo, por exemplo, barbeiro. Barbeiro não precisa ter CNPJ, até onde eu saiba. Motorista de aplicativo, vira até vendedor de água na rua. Mas o cara faz o horário dele. Por quê? Ali é a meritocracia. Por quê? É a verdadeira meritocracia. Porque quanto mais você faz, se você fizer, você ganha. Mas se você fizer certo também. Porque você tem que trabalhar com inteligência, não com burrice. Você não tem que... é o equilíbrio, gente. Tem que ter sempre o equilíbrio. Você não pode só ser um estudioso e não agir. Mas você também não pode só agir e não pensar. Entendeu? Então, junta as duas coisas e vai. Quando você faz isso, cara, você vai dar na cara na parede, você vai fazer isso, mas a pessoa sabe que vai ter um retorno no final das contas. Ela sente. Gente, eu já conheço muita gente. Mulher que quer abrir salão de unha, cabelo, depilação, estética, cozinha industrial para fazer marmita, pizzaria. Homens que querem trabalhar com mecânica, motorista de aplicativo, barbeiro, cara, academia, independente. Você vê o resultado. Então, você vê todo essa diferença entre um que você não necessariamente vai ter o seu trabalho reconhecido e ainda outra pessoa com o mesmo cargo que às vezes tem muito menos desenvolvimento que você, ou melhor, vontade de mostrar serviço, ganha o mesmo tanto que você. Lógico, há exceções como falei. E sendo autônomo ou tendo uma fonte de renda alternativa autônomo, de complemento, vai haver resultado muito mais. Então, eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês a diferença de uma forma simples. Não usei termos complicados, nada para você ver, como diz aquele filme, a verdade nua e crua, e é isso aí. Bom, galera, muito obrigado por me assistirem mais uma vez. Curtem, comentem, compartilhem 3Cs e 3Ts, tudo o tempo todo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Partiu! Fui!